nesta reencarnação porque nós já vivemos outras vidas. Nós já fomos preparados, como não somos espíritos superiores ainda. Nós somos espíritos ainda em evolução. Nós estamos ainda nos preparando para missões mais importantes. Mas a nossa missão também é importante. Então, quem conhece mais sobre a vida é nós mesmos. Sobre a nossa vida é nós mesmos. Ninguém mais conhece mais a nosso sentimento dentro de nós do que nós mesmos. Ninguém conhece as nossas dores, as nossas dificuldades do que nós mesmos. Nós podemos até desabafar para outro. Eu estou passando por isso, por aquilo. Mas quem realmente conhece esse peso é nós mesmos. E as religiões podem sim, né? Mas isso aí nós temos que passar por uma grande imaginação. Vamos lá. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza e pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Esses espíritos que vêm em missão, eles têm que causar uma revolução, eles têm que ser superior. Então ele tem que moralizar, ele tem que fazer obras para ser realmente um missionário. Tirar também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel em que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um bobo, um cristão que ele fala ali, debaixo do estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então, nós temos aí aquele coisa do falso profeta. A Bíblia diz isso, né? Cuidado com os falsos profetas, que eles falam, tomam Jesus, por exemplo, por exemplo, por modelo, mas eles não vivem, ou não tentam viver como Jesus, não tentam viver como um modelo de Jesus. Faça caridade você, ajude os pobres, mas eles falam para você ajudar. Mas eu não ajudo. O que eu fiz para ajudar? O que eu fui atrás? Não fiz nada. Que exemplo que eu posso ser? Nada. Então, eu não fiz nada. Então, eu me faço de bobo. Então, são o quê? Os falsos profetas. E Buda, já que eu entrei na relação do Buda aqui, peguei essa frase aqui do Buda. São 3 classes de pessoas que são infelizes. As que não sabem, e essas não são infelizes porque não sabem. Jesus falou assim, né? Eles não sabem, perdoa porque eles não sabem o que fazem. As que sabem e não perguntam. Muitas vezes falam assim, eu sei, mas não pergunta. Às vezes nós sabemos, né? Você sabe sobre o espiritismo? Sabe, mas não pergunta. E as que sabem e não ensinam. E que ensina e não faz. Se entendeu o que eu falei do falso profeta? Daquelas pessoas que faz aquilo lá. Ele sabe. Sabe que tem que fazer a caridade? Sabe. Mas não faz. Então, Buda tem assim 3 classes. Tem uma certa relação com o quê? Com Cristo? Os ensinamentos de Cristo. Por quê? Buda foi um dos missionários que veio à Terra altamente preparado para evangelizar. No livro dos Espíritos tem lá todo missionário de alto gabarito, né? Missionários superiores, espíritos superiores, a moral dele tem que ser igual ao do Cristo, fazer sempre o bem, não o mal.
fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Esse é a moral do Cristo. E de todos os espíritos superiores. Buda foi um espírito superior? Foi. Então, esta moral não pode ser diferente da do Cristo, porque ela se completa. Por isso que há essa, digamos assim, semelhança, porque são espíritos superiores também. Mas Jesus é nosso guia e modelo. Então, existem 3 classes de pessoas, que são infelizes, que não sabem e não pergunta, a que sabe e não ensina, e o que ensina e não faz. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenha a missão a que foram chamados pela força do seu espírito, que possui, secundando pelo poder oculto que os inspira e dirige, a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os medazes, depois nós vamos ver o que é esse medazes, eu coloquei, parece que esqueci de colocar o que é medazes. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Aí nós temos essas características do falso profeta. Nós falamos dos falsos profetas lá, né? Então, nós temos que se conscientizar. Quem está ensinando e quem está aprendendo. Então, por isso que eu falo em todas as aulas. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. Por isso que eu, quando pergunto, isso aqui está escrito no livro dos médiuns. E alguém fala assim, sim, é livro dos médiuns. Nem, né? Porque o que eu falo, às vezes, pode ser, não está no livro dos médiuns. Eu posso falar uma coisa errada aqui. Vocês têm que o quê? Sempre ir pesquisar. Anota e depois na internet vocês pesquisam. Tá certo? Quando nós repassarmos isso aí, nós não podemos ser aqui. Nós temos que passar, digamos assim, o que nós sabemos. Não, digamos assim, ser orgulhoso de si, eu sei porque eu estudei mais, porque não é isso. O que nós falamos no começo? Eu só sei, tudo sei que nada sei. Não foi isso? Nós comentamos aqui daquele sábio, aquele filósofo lá da antiguidade, eu tudo sei, o que eu sei que nada sei. Nós somos o quê? Nós somos crianças aprendendo. Tá certo? Então, em relação aos falsos profetas, nós temos que ter muito esse cuidado. Mendazes, mentiroso. Mentiroso. Muito bem, vamos lá. Falso. Mentiroso e falso. Alguém lê aqui para mim, por favor? Mas está borrado aí. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Pergunta 484 do Livro dos Espíritos, nesta questão, a pergunta é o seguinte: os espíritos, Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, os espíritos escolhem certas pessoas como seus preferidos. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais, daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, quando nós vemos alguma pessoa assim, digamos, nós estamos falando de falsos profetas e tal, nós temos que entender que eles podem estar sendo influenciados por quê? Por espíritos inferiores.
Toma cuidado com isso. Os espíritos eles vão sintonizar com a gente a maneira do que se nós somos homens de bem, nós somos pessoas de bem, os espíritos de bem, eles têm mais fácil sintonia conosco. Se nós cometemos erros, nós cometemos falhas nas nossas vidas, é mais provável, nós bebemos, nós fumamos, não importa, qualquer vício, nós vamos o quê? Nós vamos ter consequências inferiores. Certo? Estamos meio atrasados, nós vamos ter que dar uma apurada aqui. As leis morais, então, são subdivididas da lei divina ou natural, são de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai, invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia da perfeita equilibração, que se equilibra a criação. Então, as leis morais são as leis naturais, são as leis de Deus. Então, as leis morais kardecianas, expressa no Livro dos Espíritos, são 10, né? Que é a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, da conservação, da sociedade, do progresso, da igualdade e, por fim, a mais importante de todas, que é a lei justiça, amor e caridade. Essa é a lei mais importante que vai, digamos assim, o homem de bem, né? Que faculta ao homem adiantar-se mais rápido na vida espiritual, visto que resume todas as outras, que é a lei justiça, amor e caridade. Bom, nossa aula chegou ao final e aqui nós temos no Livro dos Espíritos, que são a lei moral na parte 3, que nós temos então aqui as 10 leis. Essa aqui esse número 1 aqui é lei divina ou lei natural, que é uma explicação do que é lei divina e o que é lei natural. Né? E as 10 leis aqui são adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Isso aqui nós vamos estudar durante até o final do ano. Então é uma parte muito bem moral, uma parte filosófica, e nós vamos ter que ter muito, digamos assim. Você estava tirando foto? Conseguiu? Não, colocou Vamos lá. letrinha em cima. Tira foto para lá. Então, nessa parte aqui, até o final do ano, nós iremos estudar sobre isso. Tá ok? Vocês notaram que está um pouco mais pesada a coisa, né? Depois você vai entrar mais em detalhes isso aqui, né? A lei da justiça, do amor e caridade, né? Acho que você vai estar falando. Isso, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mais em detalhes. Isso. E aqui agora nós vamos ver. Bom, isso aqui foi tirado aqui. Legal isso aí, né? Só tem que aprender a mexer, né? Eu tô aprendendo aqui porque. Não, mas ficou legal, né? Ficou bem, né? Melhor que a gente aprende. Não tem próximo. Não tem próximo. Terminar. Bom, a aula de hoje terminou. É a primeira experiência hoje, nós vamos colocar isso na internet. A nossa aula é bem, assim, digamos, bem simples, mesmo porque nós estamos ainda com alguns recursos. Eu estou acostumado mais a ler, né? No começo a gente tinha uma certa dinâmica, né? De folhas de mais de aula.
Então eu sou mais acostumado a usar o quadro. Como a gente se perde um pouquinho mais, eu acredito que essas aulas agora, com esse novo formato, gostaria depois se me falar se gostou, tá bom, né? Parece esse formato. E nós vamos então introduzir essas aulinhas e vai estar disponível no YouTube. Vamos fazer 2 minutinhos de intervalo e depois nós vamos passar para... Nós estamos aí em cima da aula. 2 minutinhos para nós tomar uma água. Né? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a proteção divina, que Jesus nos abençoe e nos oriente e nos ilumine sempre. Proteja a nossa família, proteja a nossa casa, proteja esta sala e a todos aqueles que estão necessitados nos hospitais, nas casas de repouso, nas ruas, e as pessoas que estão com depressão. E Jesus, espiritualidade, abençoe a cada um de nós. E Jesus e os bons espíritos nos intuam ao bem sempre. Que assim seja.